Meus amigos, eu quero comentar com vocês hoje o artigo publicado por Fernando Henrique no jornal Estado de São Paulo, sob o título O Novo Brasil. Eu não sei se o Fernando Henrique perdeu a sua veia científica, não sei se ele está ficando gagá, não sei se ele está ficando nostálgico de um tempo que ele ajudou a destruir e não existe mais, mas o fato é que o artigo dele, que eu divido em duas partes, uma parte de autolouvação e a parte propriamente analítica, é uma contradição abissal. Ele louva o novo Brasil que emergiu supostamente das greves de 79, das diretas já, da Constituição de 88 e das chamadas políticas de universalizações, ou seja, todo o movimento que jogou o Brasil num processo de coletivização e fasticização da produção de serviços e a hipertrofia do Estado, que é a própria essência que fez com que o PT chegasse ao poder no vácuo aberto pelo PSDB, liderado por Fernando Henrique e seus 8 anos de poder. No final do artigo, ele vai fazer um comentário que eu quero destacar aqui. Primeiro vai louvar o empreendedorismo e o segmento social que não depende do Estado. E vai dizer que nesse empreendedorismo se inclui também uma empresa estatal, quando a possui, deixa de ser uma repartição pública na qual o burocratismo e os privilégios políticos, com clientelismo e corrupção, freiam o seu crescimento. Ora, eu já fui dirigente de empresa estatal. Eu conheço o Estado por dentro. Esse papo de empreendedorismo dentro do Estado é uma conversa mole. Não existe. Na verdade, o que nós temos no Brasil é que as empresas estatais são falsas empresas. Elas vivem de monopólio. Um Banco do Brasil, por exemplo, é um cartório. Os Correios, outro cartório. Como falar? O Serpro, quando eu fui dirigente, outro cartório. Como falar de empreendedorismo quando a lógica é o tacape do poder do Estado esfolando a suposta clientela, seja via preço, seja via maus serviços. Ora, isso é um delírio de um velho comunista, que é o Fernando Henrique, que aspirando a uma ordem liberal dentro de uma estrutura ossificada pelo Estado. É delírio. Mais à frente ele volta a insistir na tese do artigo anterior de que tem essa nova classe média. Aí ele vai destacar, entre aspas, aí, o Brasil, não é, está entre os setores populares e médios que escapam do clientelismo estatal, que tem independência para criticar o que há de velho nas bases políticas do governo e em muitas de suas práticas. Ora, qual é o setor hoje no Brasil que não depende do governo? Eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade: nenhum. Todo mundo, direta ou indiretamente, está pendurado no Estado. O Brasil hoje é o paraíso idealizado por Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. As grandes empresas, a começar pelos bancos, são sócios do Tesouro. A maior conta do Tesouro Nacional vai para dar dinheiro para os banqueiros e os rentistas por eles representados. Nós temos a imensa população pendurada no sistema de previdência social. Outra imensa população é funcionária pública. Os grandes empresários são todos fornecedores do Estado. E você pega um cara como Abílio Diniz, por exemplo, que supostamente não vende para o Estado, é um varejista, é o líder do varejo. Esse homem e sua grande corporação fascista tem ajudado a destruir a pequena e média empresa do varejo no Brasil.
Ele depende do Estado, sim, da superregulamentação. Cada decreto que muda a lei tributária, que muda a inspeção sanitária, que enfim, endurece e cria barreiras artificiais à entrada de novos produtores no varejo, ajuda o Pão de Açúcar a manter o seu monopólio de fato, ou seu oligopólio, se quiser chamar assim. Então, se você olhar a indústria, toda ela pendurada em barreiras tarifárias, barreiras alfandegárias, etc. Agora, tudo isso aí ruiu por causa do câmbio, porque o PT também comete seus erros fortes. Mas o que nós temos é um engessamento de toda a ação econômica dependente do governo, sobretudo do governo federal. Pega o setor de construção civil, se não é ação do Estado, via Caixa Econômica, etc., não tem. Se não fosse as mudanças que fizeram nos últimos tempos na legislação, não tem. Então, o que nós temos hoje no Brasil é uma economia fascista. Toda ela corporativista. E cada corporação defendendo seus interesses de maneira muito dura. Por um acaso o PT hoje representa a maioria porque representa esses interesses dentro do aparelho do Estado. O PT tenta atender todas as clientelas. Claro, há conflitos. Mas os perdedores normalmente são aqueles que não têm como se defender. Por exemplo, quando o PT determina a elevação do salário mínimo, além do crescimento da produtividade, além de tudo, a própria determinação do salário mínimo, ele beneficia, por exemplo, quem é aposentado pelo INSS, que fica muito feliz, ou os funcionários das prefeituras do Brasil afora que passam a ganhar mais em prejuízo dos pagadores de impostos e dos que necessitam de serviços públicos, que não tem. É uma alegria geral para quem tem um emprego remunerado por salário mínimo, ou indexado ao salário mínimo. Mas e aqueles que não têm emprego e não vão conseguir emprego porque o salário mínimo está além da possibilidade de muitos setores econômicos de pagar? Essa gente não está organizada, não tem como se defender. Para essa gente não interessa o salário mínimo, interessa o livre mercado. O mesmo vale, por exemplo, o setor bancário. Veja o setor bancário. Hoje nós temos 4 ou 5 bancos que dominam tudo. Deus do céu, isso é um oligopólio miserável. E o Banco Central criou todo tipo de barreira para que não apareçam novos bancos. Supostamente para defender a saúde do sistema financeiro. Na verdade é o seguinte, é para defender os privilégios do Bradesco, do Itaú, do Santander que está aí, e dos que sobraram, muito poucos. Então eu digo para vocês, Fernando Henrique perdeu o rumo, perdeu a capacidade de análise, perdeu a capacidade de compreensão, mas pelo menos anseia por uma ordem sã. Esse desejo de que exista essa suposta classe média que não depende do Estado. Ela não existe. A classe média hoje é toda ela clientela estatal. Aliás, a nova classe média que tanto se referiu é toda ela remunerada diretamente pelo Estado. São as novas camadas do funcionalismo, são as burocracias das empresas estatizadas, ou daquelas empresas que eram privadas e foram compradas por fundo de pensão. Toda essa gente hoje vota no PT por quê? Porque supostamente o PT garante os seus privilégios. O que o Fernando Henrique devia dizer é que nós não temos oposição. Quem é oposição a essa ordem estratificada que está aí? Não tem. Todo mundo, né? De uma maneira ou de outra, defende aí o sistema S, defende sindicatos, defende decretos protecionistas, etc, etc, etc. Minha gente, eu não sei o que vai ser desse país. Está se criando aí uma bolha, que quando estourar, e eu espero que demore bastante para que estoure, eu queria não ver essa bolha estourar, vai ser um horror para esse país. Essa bolha vai se traduzir numa explosão de preços, numa explosão de desemprego e numa desordem do Estado. Tempos realmente difíceis que os aguardam.